Capítulo 2. O incidente e a colisão. Parte 1. O mal-entendido cresce. O campo de força invisível de Sue Storm reverberou com o impacto. O Superman, pego de surpresa pela barreira que ele não podia ver, sentiu a resistência energética, como se tivesse colidido com uma parede elástica, mas indestrutível. Ele recuou um passo, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade crescente. A confusão em seu rosto se misturava rapidamente com uma determinação fria. Ele era o protetor da Terra, e ali estava uma anomalia gigantesca rasgando o céu de Nova York, com 4 seres superpoderosos aparentemente impedindo-o de agir. "Não vamos deixar você tocar no gerador", Sue gritou, sua voz tensa e urgente, enquanto seus braços estavam estendidos, o esforço visível em seu rosto contraído. O ar ao redor dela parecia tremeluzar, o zumbido de seu campo de força vibrando audivelmente. Ela estava protegendo a única chance que tinham de consertar o que havia dado errado. Reed Richards, com seus longos braços esticados sobre o painel de controle, continuava seus ajustes frenéticos, mas seus olhos estavam fixos no Superman. "Ele não entende, essa máquina é a nossa única esperança de reverter o portal." Sua voz era uma súplica lógica, misturada com o desespero de quem via um salvador se transformar em um novo obstáculo. Johnny Storm, o tocha humana, sentiu o calor aumentar em suas veias, uma mistura de medo e raiva. "Ei, grandalhão, a gente está tentando salvar a cidade, não estrague tudo." Ele impulsionou uma pequena bola de fogo para fora da palma de sua mão, um aviso flamejante que disparou na direção do Superman. O Superman, no entanto, moveu-se com uma velocidade quase imperceptível. A bola de fogo passou por ele como um borrão laranja, não o atingindo em cheio, mas servindo apenas para acender o pavio de sua paciência. Ele não podia perder tempo. O portal acima deles continuava a crescer, o rugido cósmico agora um som constante e ameaçador. "Minha prioridade é proteger estas pessoas e este planeta." A voz do Superman era um comando, não um pedido. Ele avançou novamente, não contra Sue, mas flanqueando-a, mirando diretamente no gerador, que ele ainda considerava a fonte do perigo. Seus pés mal tocavam o chão enquanto ele se impulsionava para a frente, um borrão azul e vermelho. Foi então que Ben Grimm, o Coisa, agiu. Com um rugido que parecia vir do centro da Terra, um som rouco e poderoso que fez o metal do L ponto vibrar, ele se impôs entre o Superman e a máquina. Sua massa rochosa era imponente, seus punhos do tamanho de toras, e seus olhos, apesar de sua aparência bruta, estavam cheios de uma lealdade inabalável aos seus amigos. Ben gritou e, com uma velocidade surpreendente para sua massa, ele lançou um soco direto contra o peito do Superman. O ar chiou com o deslocamento. O Superman, acostumado a absorver impactos sem esforço, sentiu um tranco. Não era dor, mas uma surpresa. A força do Coisa era colossal, muito além da de um humano comum. O soco o empurrou alguns metros para trás, e o som do impacto foi como de 2 monolitos colidindo, um baque surdo e pesado que ressoou pelo terraço e ecoou pelos edifícios próximos. A vibração percorreu o chão. "Ben, cuidado!" Sue gritou, seu campo de força agora envolvendo o gerador completamente, uma bolha brilhante de energia. "Ele é forte", o Superman murmurou, mais para si mesmo do que para eles, enquanto se recuperava. Seus olhos se estreitaram em Ben. "Mas não o suficiente para parar o que preciso fazer." A luta agora era inevitável. A cada segundo, o portal da singularidade no céu se expandia. O rugido cósmico que emitia se tornava mais profundo, um zumbido grave que penetrava nos ossos, acompanhado por um som de estática cósmica, como milhares de rádios fora de sintonia, que irradiava do vórtice. As distorções visuais no horizonte eram agora visíveis até mesmo para os observadores nas ruas, com os edifícios parecendo ondular e se distorcer como imagens em um espelho d'água. A sucção de energia do portal se intensificava. Mais carros nas ruas paravam de funcionar, suas buzinas emudeciam e suas luzes se apagavam em definitivo. As luzes de grandes letreiros publicitários no horizonte tremuluziam erraticamente antes de se tornarem escuridão completa. O som de vidraças rachando e estilhaçando em prédios distantes sob a pressão da energia sugada tornou-se mais frequente, como uma chuva de cristais. "Ele não está nos ouvindo!"
Sue exclamou, sua voz quase uma súplica, enquanto ela mantinha seu campo de força. Então vamos mostrar a ele que somos uma ameaça, para quem atrapalha, Johnny retrucou, sua pele começando a emitir um brilho alaranjado. Ele era a raiva em carne e osso, vendo o Superman como um arrogante que se recusava a entender. O Superman, por sua vez, estava focado na urgência da situação. Sua experiência com vilões superpoderosos o levava a uma desconfiança imediata. Ele via os poderes do Quarteto Fantástico, a capacidade de um homem de se tornar fogo, de outro de se transformar em rocha, de uma mulher criar barreiras invisíveis como ferramentas perigosas que estavam, no momento, exacerbando uma catástrofe. A explicação de Reed era apenas barulho em meio à ameaça crescente. Ele precisava parar a máquina, a qualquer custo. Afastem-se, eu não quero machucá-los, mas esta máquina está destruindo a cidade. A voz do Superman era um rosnado baixo, quase um aviso. Ele se impulsionou novamente para frente, desta vez com mais força e velocidade, direto para o coisa. Ben Grimm era um muro. Ele plantou os pés no chão, sua massa rochosa firmemente enraizada e lançou outro soco, desta vez uma investida total de sua força sobre-humana. O Superman desviou o golpe no último instante, girando sobre o próprio eixo e agarrando o punho rochoso de Ben. O som da fricção da pele de Ben contra a do Superman era como de duas pedras gigantes raspando uma na outra, um ruído seco e áspero. Com um puxão poderoso, o Superman o desequilibrou e o jogou para o lado, para longe do gerador. Ben aterrissou com um estrondo no L-ponto, o concreto rachando sobre seu corpo. O ruído era o de um pequeno terremoto. Grr, seu kryptoniano metido à besta! Ben rosnou, levantando-se de novo, seus músculos rochosos rangendo com cada movimento. Ele não estava ferido, mas a surpresa e a frustração estavam claras em sua voz. Enquanto Ben se recuperava, Johnny Storm voou para o alto, uma aura de chamas o envolvendo completamente. O calor em torno dele se tornou intenso, quase insuportável a vários metros de distância. O som de suas chamas era de um motor a jato. Hora de esquentar as coisas, Garanhão de Azul, Johnny gritou, e com um rugido, ele disparou uma bola de fogo massiva e pulsante na direção do Superman. A bola de fogo era maior que um carro pequeno, um orbe laranja e vermelho que assobiava pelo ar. O Superman não piscou. Ele simplesmente levantou a mão e a bola de fogo atingiu sua palma. O impacto foi um som de puff abafado, seguido pelo cheiro de ozônio queimado ainda mais forte. As chamas se dispersaram ao redor dele, dançando por um instante em sua forma antes de desaparecerem completamente, sem deixar qualquer vestígio de dano ou fuligem em seu uniforme. Seus ataques não vão funcionar, garoto, o Superman disse, sua voz calma mas inabalável. Ele então usou sua super sopro, uma rajada de ar fria e poderosa que soprou Johnny para trás, apagando suas chamas por um breve momento e fazendo-o cair. Johnny, atordoado, tossiu. Sue, vendo a ineficácia dos ataques de seus companheiros, concentrou-se ainda mais. Seus campos de força brilhavam mais intensamente, o zumbido sutil agora um tom agudo. Ela não podia ferir o Superman, mas podia protegê-los e a máquina. Reed, ele é muito forte, concentre-se no gerador, eu vou tentar atrasá-lo. Sue gritou, e de repente, vários campos de força menores surgiram ao redor do Superman, tentando aprisioná-lo, como paredes invisíveis que se fechavam sobre ele. O Superman sentiu a pressão. Os campos não o machucavam, mas o restringiam, tentando esmagá-lo, ou pelo menos imobilizá-lo. Ele rugiu, não de dor, mas de frustração. E com o esforço de seus músculos super-humanos, ele explodiu os campos de força para fora, cada um se dissipando com um som estalado, como um chicote. Precisamos de mais tempo, Reed gritou, sua voz ainda focada nos controles, mas agora com um tom de desespero crescente. Ele estava fazendo ajustes arriscados, tentando reverter a polaridade do fluxo de energia do portal, uma manobra que poderia ser fatal se desse errado. O cheiro de queimado vinha do próprio console. A luta não era mais uma escaramuça, mas um confronto total. O Superman, com sua velocidade e força inigualáveis, tentava desviar, imobilizar e neutralizar o quarteto sem causar dano letal. Mas eles eram mais resilientes e coordenados do que ele esperava. Ben Grimm, recuperado, lançou-se novamente contra o Superman. Desta vez, ele foi mais estratégico.
Ele tentou agarrar o Superman, imobilizá-lo com um abraço esmagador de rocha. O Superman se esquivou com sua supervelocidade, mas Ben era persistente, seus movimentos pesados e poderosos criando abalos no heliponto a cada passo. O Superman desferiu um soco limpo no rosto de Ben. O som foi um crunch seco, o som de rocha batendo em uma superfície indestrutível. Ben cambaleou, a cabeça levemente inclinada, mas rapidamente se recuperou, sacudindo a cabeça como um touro. Não havia dor, apenas surpresa e a decisão de não ceder. Ele cuspiu um pequeno pedregulho de sua boca, mais um detrito do impacto do que um dente. "Isso é tudo o que você tem, azulão?" Ben rosnou, seus olhos determinados. Ele retaliou com uma sequência de golpes, uma barragem de punhos rochosos que o Superman desviava ou absorvia. Cada golpe que Ben acertava, mesmo que amortecido, causava uma vibração no corpo do Superman, lembrando da incrível densidade e força do coisa. Era como lutar contra um pedaço de montanha. Reed Richards, apesar de estar focado no gerador, sabia que precisava ajudar. Ele esticou seu braço em uma linha fina e elástica, tentando envolver as pernas do Superman e derrubá-lo. O Superman, com um puxão rápido e inesperado, esticou Reed ainda mais, fazendo-o girar no ar como um elástico, antes de soltá-lo. Reed voou, colidindo suavemente com uma parede do laboratório e escorregando para o chão, ileso, mas atordoado. Ele é muito rápido, Reed ofegou, enquanto tentava se reorientar e voltar aos controles. Sue, vendo a ineficácia da força bruta, mudou de tática. Ela começou a criar paredes de força invisíveis, não para atacá-lo, mas para desviá-lo e canalizá-lo para longe do gerador. O Superman sentia a pressão das barreiras, sendo empurrado para o lado, como se estivesse nadando contra uma correnteza invisível, mas poderosa. Ele podia quebrá-las, mas levava um tempo precioso. Sue também usou seus poderes defensivamente, criando um escudo esférico invisível ao redor do gerador, tornando-o completamente inacessível para o Superman. O zumbido do escudo era mais agudo, mais concentrado. O Superman tentou penetrá-lo com sua visão de calor, mas o campo de força distorceu a energia, impedindo-o. "Eu não posso permitir isso! O portal está crescendo!" O Superman gritou, sua frustração crescendo. Ele podia sentir a ameaça cósmica se intensificando, e o quarteto, em sua mente, estava agindo como guardiões da destruição. O Coisa e o Tocha Humana voltaram ao ataque, numa dança caótica de fogo e rocha contra a velocidade e a força inabalável do Superman. A luta era um espetáculo de poder, com o Superman, embora superior, sendo constantemente impedido por uma equipe que se recusava a ceder. Eles não o venciam, mas o atrasavam. O Quarteto Fantástico demonstrava uma resiliência e uma capacidade de adaptação que surpreendiam o Homem de Aço. A cada segundo de luta, no entanto, o céu acima deles ficava mais escuro, o rugido do portal da singularidade mais alto e o cheiro de ozônio e metal queimado mais denso. A cidade inteira parecia prender a respiração, observando a batalha no céu e o caos nas ruas. A mídia global começava a transmitir imagens borradas e instáveis da luta, sem entender a totalidade da situação. Especulações corriam soltas, ataque alienígena sem precedentes, super-humanos em conflito. Ninguém, exceto os poucos envolvidos, sabia que o que parecia ser um confronto entre super-heróis e vilões era, na verdade, um trágico mal-entendido à beira de uma catástrofe ainda maior. Capítulo 2. O incidente e a colisão. Parte 2. O início do confronto direto. O ar no heliponto do edifício Baxter estava pesado com a tensão. O cheiro metálico do gerador de estabilidade dimensional superaquecido e o odor acre de ozônio da queima de energia. O rugido do portal da singularidade, que se estendia grotescamente sobre os céus de Nova York, tornava-se cada vez mais alto e urgente, um eco vibrante que parecia reverberar diretamente nos ossos. O Superman estava no centro daquele redemoinho de caos, sua determinação inflexível, mas sua frustração crescente. Ele via a ameaça se expandir a cada segundo, e o Quarteto Fantástico, com seus poderes incríveis, estava no caminho. "Eu preciso parar isso, agora!" A voz do Superman era um rosnado baixo, quase um comando, enquanto ele tentava avançar novamente em direção ao gerador, um borrão azul e vermelho que se movia com a velocidade de um relâmpago.
Foi Ben Grimm, o Coisa, quem o interceptou. Com um rugido que parecia vir do mais profundo de sua forma rochosa, um som gutural e poderoso que fez o metal do L. ranger, ele avançou contra o Homem de Aço. Ben era uma massa imparável de músculos e rocha, e sua lealdade a Reed, Sue e Johnny era a força motriz por trás de sua resistência. Nem pensar, azulão. Ninguém toca no cérebro quando ele está trabalhando, Ben gritou, sua voz rouca e pesada. Ele lançou um soco ascendente, um gancho poderoso que tinha a intenção de derrubar o Superman. O vento assobiou com o deslocamento de ar. O Superman desviou por pouco, seu corpo girando no último instante para evitar um impacto total. O punho rochoso de Ben passou raspando seu ombro, criando um vulto e um zumbido, e colidiu com a barreira invisível que Sue havia reerguido ao redor do gerador. O impacto resultou em um som de thrum abafado, como de um tambor gigante sendo atingido, e o campo de força brilhou intensamente antes de se estabilizar novamente. Ben, cuidado, não danifique o campo, Sue exclamou, sua voz tensa e urgente, seus olhos fixos na área da colisão. Ela sentia a energia de seu escudo pulsando sob o impacto. O Superman aproveitou a abertura. Em um instante, ele estava atrás do Coisa. Agarrou Ben pelas costas com suas mãos poderosas, sentindo a textura áspera da rocha sobre suas palmas. Com um esforço que teria erguido um prédio, ele ergueu o Coisa do chão. Ben rugiu de surpresa e fúria, seus pés balançando no ar, batendo e chutando, enquanto tentava se libertar do aperto de aço do Homem de Aço. O som do ar sendo cortado pelos membros de Ben era um assobio. Com um giro repentino e poderoso, o Superman lançou Ben Grimm para longe, não para ferir, mas para tirá-lo do caminho. O corpo maciço do Coisa voou pelo ar por dezenas de metros, antes de colidir com um painel de energia lateral do heliponto. O som foi um estrondo metálico e um thump abafado, seguido por uma chuva de faíscas. Ben aterrissou com um baque pesado, mas se levantou imediatamente, sacudindo a cabeça, seus músculos rochosos rangendo. Ele estava atordoado, mas ileso, e sua fúria aumentava. Enquanto Ben se recompunha, Johnny Storm, o tocha humana, irrompeu em chamas. O ar ao seu redor cintilou e se tornou visivelmente mais quente, o cheiro de enxofre e fumaça misturando-se aos outros odores. O crepitar de suas chamas era um som constante e ameaçador. Ele voou em um arco ardente, seus olhos azuis brilhando com determinação e raiva. "Ninguém joga meu melhor amigo por aí, seu brutamontes!" Johnny gritou, e com um rugido, ele disparou um jato de fogo concentrado e constante na direção do Superman. Não era apenas uma bola de fogo, mas uma torrente incandescente que parecia um rio de lava líquida no ar, assobiando enquanto avançava. A temperatura subiu drasticamente na área, e o som era o de um forno crepitando em plena potência. O Superman se manteve firme. Ele podia sentir o intenso calor, mas não o afetava. Em vez de desviar completamente, ele absorveu a energia térmica em seu corpo, sentindo um formigamento peculiar, mas sem qualquer dano. Então, com o movimento rápido de sua mão, ele usou sua supervelocidade para criar um vácuo de ar que redirecionou o fluxo de chamas de Johnny para o céu, longe dos edifícios. O jato de fogo se curvou no ar como uma serpente flamejante antes de se dissipar inofensivamente contra o portal em ebulição, fazendo-o cintilar por um momento. Johnny, chocado, viu suas chamas mais potentes serem desviadas com tamanha facilidade. O quê? Como ele fez isso? Sua voz era uma mistura de descrença e frustração. "Ele é super resistente ao fogo, Johnny. Tente outra coisa", Reed Richards gritou, sua voz ainda focada nos controles do gerador, mas agora com um tom de urgência ainda maior. Ele estava ajustando os módulos de energia, tentando recalibrar o fluxo para uma reversão, mas o processo era complexo e exigia tempo. O cheiro de metal superaquecido vinha do próprio console. Sue Storm, a mulher invisível, percebeu que a força bruta e o fogo não eram suficientes. Ela mudou sua estratégia. Em vez de simplesmente proteger o gerador, ela começou a usar seus campos de força para manobrear o Superman. Ela criou uma série de barreiras invisíveis, uma atrás da outra, que se formavam e se dissipavam rapidamente, cercando o Homem de Aço e tentando canalizá-lo para longe do centro de suas operações. O Superman sentia as pressões invisíveis empurrando-o, tentando confiná-lo. Era como se estivesse preso em uma sala de paredes de força que se moviam erraticamente.
Ele rugia, frustrado, usando sua força para romper cada campo de força com um estalo agudo, como o som de um chicote rachando no ar. Cada barreira invisível se estilhaçava com um ruído de vidro fino e ele sentia o ar se comprimir e expandir ao seu redor. "Eu não posso perder tempo com isso", o Superman exclamou, sua voz mais alta agora, um misto de impaciência e determinação. Ele podia sentir a energia do portal se tornando ainda mais volátil, as vibrações se tornando mais intensas em seus sentidos super-humanos. Reed Richards, vendo seus companheiros lutando e o tempo se esgotando, decidiu uma manobra arriscada. Ele esticou seu corpo elástico, seu braço se alongando por dezenas de metros, passando por entre Johnny e Sue e tentando envolver o Superman em um abraço restritivo como uma corda de borracha. Ele tinha a intenção de imobilizá-lo por tempo suficiente para que pudesse explicar a situação ou para que pudesse fechar o portal. O som do seu corpo esticando era um farfalhar seco e suave, como de um tecido de borracha. O Superman, no entanto, reagiu com sua supervelocidade. No instante em que Reed o envolveu, ele girou sobre seu próprio eixo com força e rapidez incríveis. O corpo elástico de Reed foi esticado ainda mais, transformando-o em um elástico gigante que girava no ar como um brinquedo, zunindo com a velocidade. Reed gritou de surpresa, mas sua elasticidade o protegia de qualquer dano. Com um movimento final, o Superman o soltou e Reed voou pelo ar, seu corpo se contorcendo e se esticando antes de se enrolar e colidir com uma parede lateral do laboratório. Ele escorregou para o chão com uma baque suave, atordoado e um pouco tonto, mas ileso. "Ele é implacável", Reed ofegou, enquanto tentava se recompor e rastejar de volta para os controles, a cabeça girando. "Ele não vai parar até que paremos o gerador." A luta entre o Superman e o Quarteto Fantástico era um espetáculo de poder sem precedentes e os danos colaterais se alastravam. A cada soco do Coisa, cada rajada de fogo de Johnny, cada campo de força de Sue que o Superman rompia, o impacto reverberava pelos edifícios circundantes. Fragmentos de concreto, pedaços de janelas quebradas e detritos metálicos choviam dos arranha-céus, caindo nas ruas e praças abaixo com um som de chuva de pedras. O rugido do portal da singularidade, que pairava sobre a cidade, agora se tornava um som mais grave e pulsante, como o batimento cardíaco de uma criatura gigantesca. O ar estava cada vez mais frio e rarefeito, com um cheiro de metal queimado ainda mais forte, enquanto a energia era sugada. Os blackouts se espalhavam rapidamente por toda a ilha de Manhattan, transformando a paisagem vibrante da cidade em uma tela escura, pontilhada apenas pelas luzes de emergência e os clarões dos poderes dos heróis. O som das sirenes de polícia e dos caminhões de bombeiros eram abafados pelo rugido do portal, e as vozes do pânico se misturavam em um coro sombrio. A mídia global estava em frenesi. Imagens borradas e instáveis de telefones celulares e helicópteros de notícias eram transmitidas ao vivo, mostrando a luta no topo do edifício. Um confronto sem precedentes em Nova York. Vilões ou heróis? Quem são os responsáveis pela catástrofe? As manchetes gritavam e as vozes dos âncoras de notícias eram cheias de alarme e especulação. Ninguém entendia a complexidade da situação, apenas o terror do que estava acontecendo. Ben Green, com uma determinação furiosa, avançou mais uma vez contra o Superman. Ele sabia que não podia vencê-lo em força, mas podia ser uma distração, um obstáculo constante. Ele tentou agarrar o Superman, envolver seu corpo maciço em um abraço de rocha, gritando: "Você não vai passar, eu não vou deixar." O Superman, exausto de lutar contra os heróis em vez da ameaça real, usou sua super-força para segurar Ben pelo peito e, com um empurrão firme, mas poderoso, arremessá-lo de volta contra a parede do laboratório. Ben colidiu com um estrondo de concreto e metal, deixando uma rachadura considerável no material. Ele escorregou para o chão, resfolendo, sua força esgotada por um instante. "Eu não quero machucá-los, mas se não saírem do meu caminho, farei o que for preciso para parar esta ameaça." A voz do Superman era um rosnado, seus olhos brilhando com uma intensidade que mostrava sua seriedade. Ele via o tempo se esgotando, a cada segundo de luta inútil, o portal se tornando mais perigoso. Sue,
Com os olhos marejados de exaustão e desespero, levantou as mãos novamente, preparando-se para conjurar mais campos de força, enquanto Johnny, apesar de estar sem fôlego, começava a emitir um brilho laranja novamente, pronto para uma nova investida. Eles se recusavam a desistir. Reed Richards, finalmente se levantando e voltando para o gerador, fez uma descoberta assustadora. As leituras no painel estavam atingindo níveis críticos. O portal não estava apenas sugando energia, ele estava se tornando um ponto de ruptura, uma porta de entrada para algo que estava sendo atraído pela anomalia. Não é só o portal, há algo vindo através dele, Reed gritou, sua voz fina e desesperada, uma descoberta que cortou o ar como uma lâmina. Uma assinatura de energia massiva está se materializando. O Superman parou, seus sentidos super-humanos captando o que Reed estava dizendo. O zumbido do portal, antes apenas caótico, começou a mudar. Um som novo e terrível começou a emergir do vórtice. Um rugido gutural, profundo, não de máquina, mas de uma criatura viva e colossal. Era um som que parecia rasgar o próprio tecido do espaço, fazendo o ar vibrar com uma violência inaudita. Todos, Superman, Reed, Sue, Johnny e Ben, pararam. A luta, o mal-entendido, tudo se silenciou diante da nova e aterrorizante realidade. O olhar de cada um se fixou no portal. Do centro do vórtice, uma sombra disforme começou a se materializar, crescendo em tamanho a cada instante. Era uma entidade cósmica, feita de pura energia e matéria escura, retorcendo-se e expandindo-se. Sua forma era fluida, mutável, com apêndices que se estendiam e se contraíam, como tentáculos de uma criatura abissal, mas feitos de pura escuridão e estrelas distantes. A coisa era colossal, maior que qualquer arranha-céu, e seus movimentos faziam o portal se expandir ainda mais rapidamente, com um som de tecido sendo rasgado. A criatura emitia um rugido ensurdecedor, não de raiva, mas de fome, um som que parecia vibrar diretamente nas almas dos presentes, fazendo o chão tremer e os ouvidos zumbirem. O ar tornou-se gélido e o cheiro de ozônio e metal queimado foi substituído por um odor de vácuo, de algo morto e vasto, de um vazio cósmico. A entidade começava a absorver a energia não apenas do portal, mas da própria cidade e de tudo ao seu redor, crescendo em tamanho e poder a cada segundo. Era uma força inumana, faminta e estava vindo para a Terra. O Superman, seus olhos agora fixos na abominação emergindo do portal, sentiu um choque gelado. A criatura era o verdadeiro perigo. O Quarteto Fantástico, eles não eram os vilões. Eles estavam, desde o início, tentando conter isso. O erro em seu julgamento o atingiu com a força de um raio. Eles não eram a ameaça, eram os primeiros defensores contra ela. A luta havia cessado, o mal-entendido havia dado lugar a uma nova e aterrorizante realidade. A verdadeira batalha estava prestes a começar.